Olá pessoal, aqui é a Ana e hoje trago para vocês um tutorial como fazer massa quebrada perfeita, uma base para torta tanto doce quanto salgada, que pode ser usada assim que for feita ou então a massa pode ser congelada para vocês usarem no dia que for preciso. É bastante simples, então vamos logo aos ingredientes e eu preparo. A primeira coisa é mix de farinhas e os ingredientes que eu vou listar são para uma forma de 25 centímetros de diâmetro, para uma torta aberta. Todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. Então são 100 gramas de farinha de arroz branco. Se você quiser, você pode sim usar farinha de arroz integral, mas vai ter que adicionar mais líquidos. 80 gramas de polvilho doce e 40 gramas de fécula de batata ou amido de milho. Em seguida, 20 gramas de farinha de leguminosas, grão de bico, tremoço, lentilha vermelha, porque a lentilha verde também pode ser usada, mas ela deixaria a sua massa com coloração um pouco mais feia. Mas se você não tem em casa nenhuma farinha de leguminosas, não se preocupe, simplesmente use 20 gramas de farinha de arroz. Ultimamente eu comecei a trocar uma pequena porção de farinha de arroz pela farinha de leguminosas, e isso porque os mix sem glúten brancos, eles são muito pobres em nutrientes. Então a farinha de leguminosas, ela traz mais nutrientes, além de melhorar um pouquinho a estrutura da massa, porque ela contém bastante proteína. Mas como eu falei, se você não tem, use simplesmente farinha de arroz. Depois são 60 gramas de açúcar, pode ser mais, um pouco menos se você quiser. E isso se você está fazendo uma torta doce. Se você quer fazer uma base salgada, simplesmente deixa fora o açúcar. E açúcar precisa ser fino, ou então até açúcar em pó. No meu caso aqui é eritritol, ele tem grão bem fininho. Depois uma pitada de sal e no final é goma xantana. Uma colher e meia de chá, colher rasa, de goma xantana. Isso nos dá entre 5 a 6 gramas. Eu digo entre porque a minha balança não é tão sensível. Então, eu não sei se são 5 gramas e meio ou se são 6 gramas inteiros. Só sei que usando a colher medidora é uma colher e meia rasa de goma xantana. É preciso misturar os secos e a minha farinha está pronta. E em seguida os ingredientes úmidos. São 160 gramas de manteiga bem gelada. Se você quiser trocar, você pode trocar uma parte da manteiga pela banha, também bem gelada. Até 50% no caso da base salgada e até 1/4 no caso da massa doce. E essa manteiga está picada, como vocês podem ver, mais ou menos 2 centímetros por 2 centímetros, e eu coloquei ela no congelador por uns 10 a 15 minutos. A gordura precisa estar bem gelada. E outra substituição, se você quiser, você pode usar a margarina, só que tem que ser a margarina daquelas duras, margarina de culinária. E um ovo grande. É melhor um ovo grande porque nessa massa vai também um pouquinho de água, mas é melhor quando tem menos água e mais ovo. Esse ovo eu bato um pouco com garfo só para liquidificá-lo e depois também vou colocar na geladeira enquanto eu incorporo a manteiga na farinha. E por fim, um pouco de água gelada. Aqui eu coloquei água no oleômetro junto com alguns cubinhos de gelo. E agora vamos ao preparo da massa. Coloque sua manteiga dentro da farinha e comece com alguma faca misturar a farinha com manteiga, cortando a gordura. É preciso ir picando essa manteiga até ela diminuir bem de tamanho, até sobrarem pequenos grãos, tipo tamanho de ervilha, e a farinha ficar engordurada, tipo textura de farofa. É muito importante fazer isso rápido e, se possível, sem usar as mãos, porque se a manteiga derreter por completo ou você amassar a manteiga completamente com as mãos, a massa quebrada vai ficar dura. Então, eu gosto de usar faca, mas você também poderia usar garfo para isso ou até colocar no processador e no modo pulsação rapidamente juntar a manteiga com a farinha.
E depois de alguns minutos cortando a manteiga, eu chego na textura de farofa com pedaços visíveis de manteiga. Esses pedaços de manteiga são muito importantes, porque depois no forno, ao assar essa massa, a manteiga aquece, expande e deixa a massa parecendo folhas. Parece que ela tem flocos dentro. E a massa fica quebradiça. Ela fica do jeito que deve ficar massa quebrada, não fica dura. Então agora com a farofa pronta, adicione o ovo e comece a misturar com o garfo. Vai ser preciso com certeza pelo menos uma colher de sopa de água. Então eu coloco uma colher de sopa de água e vou misturando. E eu já consigo perceber que a minha massa está um pouco seca. Coloco mais uma colher de água e vou mexendo. E aqui precisamos ter cuidado, porque a massa, ela várias vezes parece estar super seca, mas quando na verdade ela não está. Então depois de incorporar essas 2 colheres de água, pegue um pouco de massa na mão e aperte. Se a massa ficar igual massinha, ela está no ponto certo. Se ela está um pouco quebradiça, coloque mais ou menos meia colher de sopa de água. E é o que eu fiz. Vou misturando, juntando com as mãos, eu consigo perceber que ela já fica. Então, rapidamente agora, junte a massa, faça uma bola e a massa está pronta. E novamente, é importante fazer isso rapidamente para não derreter a manteiga. E se vocês forem fazer essa massa várias vezes, usando várias marcas de manteiga, vocês perceberão a diferença. A manteiga que é mais dura é melhor aqui para essa receita do que uma manteiga que derrete facilmente, porque as manteigas variam entre si. Agora então, essa massa vai ser gelada. Então eu já vou fazer um disco grosso, porque depois esse formato vai me ajudar a abrir a massa. Então, feito o disco, é preciso colocar a massa dentro de algum saco plástico ou então embrulhar ela em filme plástico. E agora, embrulhada no plástico, a massa vai para a geladeira no mínimo 30 minutos. Porque se eu for abrir ela agora, ela estaria super pegajosa por causa da manteiga que já amoleceu. E agora, você também poderia, nessa hora, congelar essa massa, se você precisa, se você quer. Então, dentro do saco plástico, bem embrulhada, a massa pode ficar no congelador até 3 meses. E depois, no final do vídeo, eu vou mostrar a vocês a minha massa congelada e vou explicar como descongelar ela. E agora, enquanto a minha massa está gelando, vou mostrar a vocês como vocês podem fazer protetor para a borda da massa, para que ela não queime ao ser assada. Então, para isso eu vou usar folha de alumínio, e a minha folha de alumínio é aquele rolo típico. Existem rolos grandões, e se eu tivesse um daqueles rolos grandões, eu poderia fazer um pneu. Eu recortaria um quadrado, dobraria ao meio, recortava um círculo no meio e poderia fazer como se fosse um pneu, uma rosca. Mas como a minha folha de alumínio é daquelas normais, mais curtas, e a minha forma é grande, eu corto um pedaço comprido, grande, da folha de alumínio, depois recorto no meio e tenho 2 listras de folha. Pego uma listra, coloco por cima da minha forma e simplesmente amasso no formato da forma. No meio é preciso recortar um pouco com a tesoura e também pode ser cortar as esquinas. Depois repito o processo com outra listra da folha de alumínio e dessa maneira crio 2 meias luas, proteções para a minha borda da forma. Depois de gelar a massa no mínimo 30 minutos, tira ela da geladeira e se ela está super dura, se você deixou ela por, não sei, mais do que 1 hora e ela está super dura, deixa ela alguns minutos na bancada da sua cozinha para que ela amolece um pouquinho. Ela precisa estar fria, mas também não pode estar super dura. Então agora coloque um pedaço de papel manteiga na sua mesa. Esse papel manteiga é importante porque depois ele vai me ajudar a transferir a massa para dentro da forma. Então eu polvilho um pouco meu papel com farinha de arroz, mesma coisa com rolo e um pouquinho de farinha por cima da massa. Primeiro aperto com meu rolo e depois começo a abrir massa para um lado, para o outro, depois giro o papel. E aqui também é bom usar papel porque você consegue girar com mais facilidade. Se a massa está grudenta,
jogue um pouquinho de farinha. É importante não jogar muita farinha, porque a farinha vai endurecer a massa. Também, de vez em quando, veja se a massa não grudou no papel. Se você não precisa colocar um pouco de farinha por baixo da massa. E se mesmo você jogando farinha, ela está grudenta, você pode cobrir a massa com um pedaço de plástico, filme plástico, e ir abrindo sua massa por cima de plástico. Abre a massa até a espessura que você desejar, mas para a forma de 25 centímetros, você vai chegar na espessura de mais ou menos 5, 6 milímetros. Então, agora com a massa aberta, do tamanho que eu preciso, eu viro ela para dentro da minha forma. É preciso ajeitar ela para que ela entra direitinho na forma. E agora, se você, dependendo da altura da sua forma, você pode ou não cortar o excesso, as extremidades da massa. O que eu vou fazer, que ela ficou desigual, eu vou cortar onde ela está mais alta e vou emendar. Eu quero deixar 1 centímetro mais ou menos acima da minha forma. Então eu recorto o excesso, colo onde é preciso colar e a minha massa está pronta. E agora, com a massa já ajeitada dentro da forma, vou colocar ela mais uma vez na geladeira. Isso é muito importante, pessoal, que a massa esteja bem fria quando é colocada no forno quente, porque esse choque térmico também garante que a massa fica com mais camadas, com textura melhor. Então, agora, mais ou menos 30 minutos. Depois de 15 minutos, já ligue seu forno a 220 graus Celsius para pré-aquecê-lo. E quando seu forno estiver quase que pré-aquecido, tire a massa da geladeira e com um garfo faça furos. Esses furos no fundo da massa são bem importantes, porque o vapor escapa por meio deles. E agora, se eu for assar essa massa dessa maneira, pessoal, no forno, ela ia estufar no meio, ia levantar, ficar toda desfigurada e as bordas iam afundar, iam descer. A base ficaria bem feinha. O que é preciso fazer? Colocar um peso para segurar a massa no lugar dela. Só que não podemos simplesmente colocar algum peso aqui por cima. É preciso forrar com papel manteiga e é bom amassar papel manteiga, porque ele fica mais malhado. Se você tem aqueles pesos especiais de pasteleiro, use. Eu não tenho, eu sempre coloco ou feijão ou arroz. E eu gosto de colocar bastante, gosto de preencher o espaço, especialmente perto da borda, para que a minha borda não desça. Então preenche bem o espaço aqui dentro da forma e já pode colocar no forno pré-aquecido a 220 graus Celsius, 15 minutos. E depois de 15 minutos, abre o forno, tire a sua massa e com cuidado remove os pesos da sua forma. E agora a massa precisa retornar por mais uns 15 a 20 minutos para o forno. Só que se você não quer que as bordas ficam escuras, essa é a hora de usar a proteção que eu mostrei a vocês antes. Então, simplesmente agora ajeite a sua proteção nas bordas e volte a massa para o forno. Só que agora diminui a temperatura até 200 graus Celsius. E asse ela mais uns 15 a 20 minutos até ela dourar da maneira que você gosta. E depois desse tempo adicional, que aqui em casa foram quase 20 minutos, a minha massa está assada por completo. Como eu estou usando uma forma de fundo removível, vou aguardar alguns minutos e quando a massa arrefecer um pouco, vou tirar ela totalmente da forma. E aqui já está ela prontinha, bonita, ainda está um pouco macia, porque ela ainda está morna, mas depois de resfriar por completo, ela fica durinha, pronta para você rechear da maneira que quiser. E antes de me despedir, quero mostrar a vocês a massa que eu fiz ontem e coloquei no congelador. Aqui ela está bem durinha, super congelada dentro do saco. É preciso embrulhar bastante bem para que ela não pegue para que ela não queime
com o gelo do freezer e dessa maneira, bem embrulhadinha, você consegue guardar a sua massa por até 3 meses. E depois, quando você quiser usá-la, basta tirar ela do freezer no final do dia e deixar na geladeira. No dia seguinte, ela já deve estar descongelada. Você tira ela da geladeira, abre e trata dela como se fosse uma massa fresca. E por hoje é tudo, pessoal. Eu espero que vocês gostaram da receita. Se sim, eu peço seu like, seu comentário, compartilhem o vídeo, voltem ao meu canal. Muito obrigada e até a próxima receita!